Tem uma fábula bastante conhecida que se chama O Carvalho e o Junco. É uma fábula bastante antiga. E conta essa história desse grande carvalho, velho, forte, que vivia, que estava ao redor de um lago, na beira de um lago. E esse carvalho, que era enorme, era um tronco com muitos metros de diâmetro, alto, forte, rígido. Ele vê nascer aos seus pés, também à beira do lago, um jovem e frágil junco. E ele então conversa com esse junco e diz: Pobrezinho, olha você, você tem aí um caule tão fininho, tão frágil, você é tão pequenininho, você é tão sensível, que pena de você. Nossa, não sei o que vai ser da sua vida, como é que você vai sobreviver? Veja eu aqui, exuberante, forte, grande. E aí a conversa continua quando começa a se formar uma tempestade, mas era uma tempestade de vento. Era uma ventania, era um vendaval. E esse vento chega com força total. E aí o que se observa é o junco realmente apanhou muito. O junco batia para um lado, batia para o outro, pendia para um lado, torcia para outro, e se torcia, se retorcia. E quando essa tempestade passa, quando a ventania acaba, ele levanta e, como quem diz, ufa, sobrevivi. Tava ali, tadinho, descabelado ou despetalado, ou seja o que for, né? Mas estava cansado, esgotado, mas estava vivo. E ele então olha para em direção ao grande carvalho para dizer, viu, eu dei conta, mas ele não acha o carvalho lá em cima. E ele procura, o carvalho tinha tombado, com as raízes para cima. Carvalho tinha morrido. E ele tinha morrido justamente porque ele era muito rígido, muito forte. O junco deixou o vento passar, o carvalho não. Ele resistiu, ele fez um confronto e ele acabou morrendo por causa do confronto. E a gente aprende nessa fábula, a gente discute sobre essa flexibilidade, a importância da flexibilidade. E pensando um pouco na flexibilidade nos próprios relacionamentos, a gente percebe que muitos relacionamentos tombam, expondo as raízes e sem previsão, sem possibilidade de resgate, porque de tantos confrontos rígidos que foram vividos ao longo do tempo. Chega uma hora que não se recupera mais. Chega um momento em que não tem mais possibilidade. De um lado ou de outro lado, ou ambos os lados tombaram. A raiz do relacionamento foi exposta. E já não dá mais para resgatar, já não dá mais para compensar. Então, nos relacionamentos, é uma pergunta interessante que a gente pode se fazer. Será que vale a pena eu ser tão carvalho? Será que vale a pena eu ser tão forte, exuberante, né? Eu ter essa estrutura tão rígida, esse ego cheio de quem sabe tudo, de quem quer controlar tudo, de quem não abre mão? Ou vale mais a gente ser esse jovem junco, flexível, maleável, adaptável? E essas são as palavras ou as características que a gente precisa desenvolver se a gente quer sobreviver às ventanias nos nossos relacionamentos. Essas ventanias às vezes chegam na forma de doenças. Quantos relacionamentos não sobrevivem a doenças? Às vezes a ventania é uma perda. Quantos relacionamentos não sobrevivem porque um ou outro tipo de perda aconteceu? Às vezes, essa ventania é simplesmente desentendimentos entre os dois, mas de forma tão rígida, que agride tanto, que machuca tanto, que acaba matando o relacionamento. Então, se a gente tiver vontade, se a gente tiver interesse em investir nos nossos relacionamentos, certamente algo muito importante é a gente lembrar dessa fábula. É a gente lembrar de ser mais junco e menos carvalho. E ser mais junco significa ser mais maleável.
O que que é ser maleável? Imagine que você teve uma tarefa, você tem uma tarefa, você deve organizar uma gaveta. A gaveta tem uma dimensão rígida, fixa, ela não se estende, ela não diminui, é aquilo lá. Gaveta é aquela que está ali. Ela é feita de algum tipo de madeira ou compensado, ou seja, ela não consegue se distender. Ela é rígida. E você precisa organizar essa gaveta e você tem vários objetos para pôr. Se esses objetos forem do tipo roupas, por exemplo, você vai ficar muito feliz, porque você vai conseguir fazer milagre nessa gaveta. Você vai conseguir dobrar os seus tecidos, as suas roupas de várias formas para preencher cada cantinho. E você vai fazer rolinho, e você vai fazer montinho, e você vai dobrar ela em duas partes para ficar bem esticadinha, para não ocupar espaço. Eu sei que no final da história essa gaveta vai estar bem cheia e bem ocupada. E você vai estar nem muito estressado, porque você foi encaixando, nem que seja desse jeito mais informal, mas deu certo. Agora, se você tiver que montar essa gaveta e você olhar para os objetos e não forem tecidos, não forem roupas, mas forem muitas caixas duras de plástico, de ferro, que elas não se moldam, que elas não se adaptam, de vários tamanhos, ou às vezes nem é na forma de caixa, ou às vezes é uma outra forma, um volume diferente. Não sei se você vai conseguir encaixar nessa gaveta tudo que você precisa, porque as coisas não se adaptam, elas não são maleáveis. Aí você coloca lá uma caixa de ferro que ela não deixa mais entrar nada, só tem ela ali, a caixa de ferro. Você não consegue encaixar mais nada porque ela não vai nem para cá, ela não vai nem para lá, vai ficar um espacinho no fundo, não tem o que preencher e você ocupa quase nada da gaveta. E aí termina muito frustrado, às vezes até com raiva, porque você não conseguiu organizar da forma como você tinha querido. E aí a pergunta é: às vezes você não percebe que tanto você quanto algum amigo ou algum familiar é tipo pessoa roupa que se adapta, se encaixa, dá um jeito, se acomoda e dá tudo certo. A pessoa te ajuda nas dificuldades. Então você diz: Nossa, olha, sabe o que que é? Eu convidei você para ir comigo no cinema e você não sabe que meu carro quebrou, eu agora vou pegar carona com não sei quem, mas eu acho que tá cheio o carro, ou seja, não tá cabendo. E a pessoa fala: Não se preocupe. Não se preocupe, olha, deu certinho, porque eu tenho alguém que vai não sei para onde, eu vou pedir uma carona, ele me deixa lá, dali uns 5 minutinhos andando, tá tudo certo. Ai, que delícia. Pronto. Agora, tem pessoas que são caixas de ferro, né? E você diz: Olha, eu tinha te chamado para ir, falei que ia passar para te pegar, mas acabou que meu carro quebrou e tal, 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 eu vou pegar carona. E a pessoa olha para você e fala: é sempre assim. Porque você convida, mas você não dá conta do que você convida, é caixa de ferro. Ela não faz uma força, ela não faz uma tentativa de se adaptar. Ela tem carro na garagem. Ou ela mora do lado do cinema, mas ela não vai perder a chance de mostrar para você que você está prejudicando, ela não vai se adaptar para te ajudar. Então, isso é ser maleável. Ser maleável é a gente se oferecer para fazer parte da solução. Não é a gente pôr mais lenha na fogueira do problema, mas é a gente se propor a ser parte da solução. Isso é ser maleável. O Junco era maleável e ele se manteve vivo. O Carvalho era rígido, era esse temperamento que não se mexe, ele quer do jeito dele. E ele acaba muitas vezes morrendo. Além dessa história do ser maleável, nós pensamos também na adaptação. O ser adaptável. Mais uma vez eu faço uma analogia. Imagine que você está viajando com um amigo, por exemplo, com um parente. Vocês planejam a viagem, fazem um roteiro, deixam já algumas coisas reservadas para facilitar a vida, para não ter imprevisto e para curtir, sem se preocupar. Mas a vida é dinâmica, as coisas são dinâmicas. E aí você chega no lugar e acontece alguma coisa e o plano vai para o beleléu. Não vai dar certo. O clima mudou, seja lá o que for, o lugar fechou, enfim. E aí, você prefere ser a pessoa ou estar com a pessoa que vai se adaptar? Ah, não, isso não vai estragar o nosso dia. Se não dá para ir para cá, nós vamos para lá. Se não dá para fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Só um minuto que eu já vou procurar alguma coisa interessante. De repente, o negócio vai ser até melhor do que a gente tinha planejado. Você prefere viajar com essa pessoa? Você prefere ser essa pessoa da viagem?
Ou você gosta mais do tipo que briga com todo mundo, fica bravo, e aí se frustra e não sabe lidar com isso, reclama, 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 liga pra todo mundo, xinga, fica bravo, e no final fala assim: também não quero fazer mais nada, você quer saber? Eu vou embora pro hotel, vou ficar sem fazer nada o dia inteiro. É gostoso viajar com essa pessoa? É gostoso ser essa pessoa da viagem? Claro que não. Então, o se adaptar também é ser junco. Ah, o vento tá me jogando pra cá. Peraí, que eu deito pra cá, então. Agora você quer que eu vá pra lá? Eu vou pra lá, mas você não vai me matar. A hora que você cansar de me bater, vento, eu tô aqui vivo. Eu continuo a minha vida. Eu me adapto às circunstâncias conforme a necessidade. Aquilo que eu tenho no controle, ótimo, eu faço do meu jeito. O que eu não tenho controle, eu vou dar um jeito de ter as minhas necessidades atendidas. Eu não vou ser infantil e ficar bravo, e emburrar e fazer birra e xingar e brigar, porque é meu tempo, é minha saúde, é minha oportunidade. Não, eu vou fazer isso dar certo. É a história do, ixi, eu achei que eu ia comer um moranguinho doce e veio um limão azedo. Tudo bem. Agora nós vamos ter uma bela limonada. É essa a história, da gente conseguir se adaptar. Isso é ser flexível, isso é ser maleável, isso é ser adaptável, isso é saber negociar nos relacionamentos, na vida, para que a gente tenha as nossas necessidades atendidas, nossos sonhos, desejos, expectativas, mas ao mesmo tempo a gente seja parte do todo, porque nós não estamos sozinhos. Então não adianta eu querer só satisfazer aquilo que é do meu interesse, porque eu vou viver sozinho. Ninguém vai querer ficar muito tempo com alguém que só quer receber. Sabe aquela pessoa que fica esperando o tempo passar, contando no calendário quantos dias faz que você não liga para ela? Fica só esperando. Ó, já foram 5 dias, agora deu 10. Aí quando deu 15 você liga. Ah, lembrou que eu existo? Mas espera aí, é unilateral o relacionamento? Ou você não tem telefone, por acaso? Manda um sinal de fumaça. Mas não, é porque eu estou numa postura de quem não está de igual para igual. Eu sou aqui, ó, o rei. Você é meu súdito. Não é o rei que liga para o súdito, é o súdito que vem a correr atrás do rei. É isso? É assim que eu me vejo nos relacionamentos? Então, muitas vezes, a gente vive isso, passa por isso, ou é essa pessoa, que não enxerga a importância dos dois lados, ou três lados, ou quantos lados estiverem fazendo parte do relacionamento, serem atendidos. Eu preciso olhar para todo mundo e ver que está todo mundo bem. Mas a pessoa que é autocentrada, que é em si mesmada, ela nem olha para os outros. Aí ela fez uma muvuca para que tudo acontecesse que nem ela queria. Aí ela fica realizada. Se ela olhar na carinha de todo mundo, esse tá bravo, aquele tá triste, esse tá inconformado, ela não tá nem aí. O importante é que ela conseguiu o que ela queria. Mas até quando essas pessoas vão estar com ela? Até quando essas pessoas vão buscar essa amizade ou esse relacionamento espontaneamente? Não vão, porque ninguém gosta de sofrer. A gente vai se adaptando na vida também e vai esquecendo das pessoas que nos cobram, que são chatas, que são exigentes, que tudo tem que ser do jeito dela. Então, negociar, ser maleável, ser adaptável, saber ceder quando é o caso, que não quer dizer que eu vou ser o conivente, eu vou, faça comigo o que vocês quiserem, contanto que vocês fiquem comigo. Não é isso. Isso é outra história. Isso é se submeter, é se subjugar. Não. O saber ceder é saber escolher a batalha. Tem hora que eu preciso ser rígida na minha postura, porque envolve uma questão, por exemplo, de ética, de princípios, de dignidade, de bem comum. Não vou entrar. A pessoa pode insistir o quanto ela quiser, eu não vou ceder. E não vou ceder com consciência, porque eu não vou trair os meus valores, a ética, eu não vou fazer uma coisa que não é boa, que não gere o bem. Aí eu preciso saber ser inflexível, não vou ceder. Mas quando não é esse o caso, quando a pessoa é imatura, quando você vê que você está gastando muita energia, será que vale a pena? Aí a gente escuta aquela frase, né? Mais vale um mau negócio do que uma boa briga. Tem briga que a gente precisa entrar e ir até o fim, tem briga que não vale a pena, nem o tempo, nem a energia que eu vou me dispor. Então, muitas vezes as pessoas acham, ah, mas ela cedeu, pois ela é que é madura, ela é que é inteligente. Então, a gente precisa ter maturidade para entender a hora que tem que ceder, a hora que tem que aceitar, a hora que não tem que aceitar. Mas a verdade é que muitas vezes a gente é mais movido pelos nossos conflitos
e a gente fica querendo subjugar, submeter, tudo tem que ser do meu jeito. Então eu sou egocentrada, narcisista, ensimesmada, e aí eu transfiro isso para o relacionamento. Negociação zero, adaptação zero, maleabilidade zero, aceitação zero. E a pergunta é: por quanto tempo eu vou ter pessoas que queiram se relacionar comigo e se sintam bem em fazer parte da minha vida? Então, o equilíbrio é importante nessa hora. Que a gente lembre o que que é equilibrar. Equilibrar, qual que é o símbolo principal do equilíbrio? A balança. Por que que a balança é o símbolo? Porque ela mostra pra gente que se os dois lados estiverem iguais, ela fica equilibrada. Quando que ela sai do equilíbrio? Ela se desequilibra quando um lado está mais pesado do que o outro. Então, nos relacionamentos, eu preciso ter sempre isso em mente. Eu preciso me relacionar com os outros, lembrando, eu sou só um prato da balança, eu não sou a balança inteira. E o outro é outro prato tão importante quanto eu. Então, se eu quero só do meu jeito, só no meu tempo, só a minha opinião que tá certa, só eu que sei das coisas, a balança vai sair do equilíbrio. E uma vida sem equilíbrio não continua. Ela acaba em algum momento se desestruturando, a balança pende, cai e as coisas não funcionam. Então lembra, se você quer alimentar, nutrir, cuidar dos seus relacionamentos, lembre que você é um prato da balança. Você tem sua opinião, seus desejos, suas necessidades e outro também. Então, eu cedi dessa vez. Da próxima vez, amigo, irmão, querido, olha, da última vez eu te atendi, você pode hoje me atender? Pronto, a gente vai fazendo isso. Um pouco para mim, um pouco para o outro, agora é minha vez, agora eu que cedo, agora eu te atendo, você me atende e a gente vai equilibrando. Sem isso, a gente não mantém, a gente não preserva os relacionamentos. Que os seus relacionamentos sejam, então, com muita base em flexibilidade, negociação, maleabilidade, que você consiga equilibrar nas balanças para ser feliz e ter saúde nos seus relacionamentos.